Bem-vindo ao Mães do Reddit, onde histórias reais de maternidade ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de mulheres que enfrentaram os desafios mais difíceis da gravidez, do parto e da maternidade. Histórias de superação, de dor, de amor incondicional e da realidade crua de ser mãe no Brasil. Esta é uma história real compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, pessoal, meu nome é Sandra. Tenho 37 anos e moro em cidade que não vou identificar. Há 2 anos perdi meu filho Rafael, de 9 anos, para suicídio, quando ele se enforcou no próprio quarto, usando o cinto do uniforme escolar, depois de meses sofrendo bullying severo na escola que eu não percebi a profundidade até ser tarde demais. Rafael era criança sensível, gentil, tímida, que estava sendo sistematicamente torturado por grupo de meninos na escola que o chamavam de nomes horríveis, faziam ameaças físicas, espalhavam rumores que ele era gay, criavam páginas falsas nas redes sociais ridicularizando ele. E isso durou meses enquanto a escola minimizava, dizendo que eram brincadeiras normais de criança, e eu ingenuamente acreditava que era a fase passageira que Rafael superaria. No dia 23 de agosto de 2022, voltei do trabalho às 6 da tarde. Como sempre, Rafael deveria estar em casa porque chegava da escola às 4 e ficava sozinho por 2 horas, até eu chegar, algo que sempre fizemos, porque aos 9 anos achei que era velho o suficiente para ficar algumas horas sozinho. Chamei por ele quando entrei e não obtive resposta. Pensei que estava com fones de ouvido jogando videogame como costumava fazer. Fui até o quarto dele, bati na porta, não houve resposta. Abri a porta e encontrei meu filho pendurado pelo pescoço no gancho que usávamos para pendurar mochila, preso por cinto do uniforme escolar, corpo, já frio, sem vida. Olhos abertos, fixos no nada. O grito que saiu de mim naquele momento foi som que nunca soube que era capaz de produzir, grito primordial de dor absoluta, que vem de lugar tão profundo da alma que rasga a garganta. Corri até ele e tentei segurá-lo, soltar o cinto, mas ele estava frio, duro, claramente morto há horas, provavelmente desde logo após chegar da escola. Liguei para a emergência, entre soluços histéricos, paramédicos. Chegaram, confirmaram que não havia nada a fazer, que Rafael estava morto há pelo menos 2 horas. Polícia veio investigar para descartar homicídio. Encontraram um bilhete que Rafael deixou em cima da cama, escrito com letra infantil tremida, dizendo que não aguentava mais, que preferia morrer do que voltar para a escola amanhã, que os meninos não iam parar de fazer ele sofrer, que pedia desculpas para mamãe e papai, mas que não via outra saída. 2 anos depois, ainda vivo todos os dias com culpa esmagadora de não ter percebido, não ter protegido, não ter salvado meu filho. Rafael mostrou sinais que agora, olhando para trás, eram óbvios, mas na época minimizei ou não reconheci pela gravidade que tinham. Ele tinha parado de querer ir para a escola, reclamava de dor de barriga toda manhã antes de sair, pedia para faltar. Dizia que a escola era ruim, mas quando perguntava o que estava errado, dizia que nada, que só não gostava de algumas aulas. Notas dele caíram drasticamente no 2º semestre, passou de aluno mediano para reprovar em várias matérias, mas atribuía a preguiça ou desinteresse normal de pré-adolescente. Parou de comer direito, perdeu peso, ficou apático, trancado no quarto a maior parte do tempo, mas pensei que era a fase normal de crescimento, de querer privacidade. O bullying começou no início do ano letivo de 2022, quando Rafael entrou no 4º ano do ensino fundamental. Grupo de 5 meninos da sala dele começou campanha sistemática de perseguição contra meu filho. Começou com apelidos maldosos, chamavam ele de viado, de bichinha de fresco, porque Rafael era magro, não gostava de esportes, preferia desenhar e ler a jogar futebol. Empurravam ele nos corredores, derrubavam material escolar dele no chão, chutavam mochila dele e riam quando ele tentava pegar as coisas. Durante aulas, faziam piadinhas baixas que faziam classe inteira rir professores. Às vezes repreendiam, mas nunca levaram a sério, tratavam como provocação infantil normal. Rafael contou para mim pela primeira vez em abril que alguns meninos estavam sendo chatos com ele. Perguntei o que faziam, ele disse que o chamavam de nomes. E às vezes empurravam. Disse para ele ignorar que crianças podem ser cruéis, mas que se não der atenção, elas param porque perdem graça. Conselho absolutamente terrível que me assombra todos os dias. Liguei para a escola. Falei com a coordenadora pedagógica, que disse que ia conversar com os alunos envolvidos, que iam ficar de olho. Achei que estava resolvido. Rafael não mencionou mais, então presumi que tinha parado. Mas não tinha parado, tinha apenas escalado. E Rafael parou de me contar, porque percebeu que adultos não iam ajudar de verdade. Os meninos criaram um grupo no WhatsApp, chamado Rafael é Viado. Começaram a adicionar outros alunos da escola, espalhando mensagens dizendo que Rafael era gay, que ficava olhando os meninos no banheiro. Inventaram história completamente falsa, que ele tinha tentado tocar outro menino de forma inapropriada. Isso se espalhou pela escola inteira. Rafael passou de vítima de 5 meninos,
para ser rejeitado socialmente por praticamente toda a sua série. Crianças que antes eram neutras começaram a evitar ele. A rir dele, ninguém mais sentava perto dele no refeitório. Ninguém queria ser parceiro dele em trabalhos de grupo. Em junho, a situação piorou ainda mais quando um dos agressores principais tirou foto de Rafael chorando no banheiro da escola e postou em várias redes sociais com legenda: "Olha a bichinha chorando". A foto viralizou entre estudantes da escola. Rafael foi humilhado publicamente de forma que não conseguiu esconder. Chegou em casa naquele dia visivelmente abalado. Perguntei o que aconteceu. Ele disse que nada, que estava com dor de cabeça. Insisti mais um pouco, mas ele se trancou no quarto dizendo que queria ficar sozinho. Deveria ter insistido mais. Deveria ter invadido a privacidade dele. Deveria ter pegado o telefone dele e visto o que estava acontecendo, mas respeitei o espaço dele. Erro fatal que carrego. Voltei na escola em julho depois de notar que Rafael estava visivelmente deprimido. Conversei com a diretora. Mostrei preocupação com mudanças comportamentais dele. Ela disse que iam investigar melhor. Uma semana depois, me chamaram para a reunião, onde apresentaram conclusão ridícula de que Rafael era criança sensível demais, que precisava desenvolver resiliência, que bullying que sofria era leve comparado ao que outras crianças passam, que os meninos envolvidos tinham sido advertidos verbalmente e que o assunto estava encerrado. Aceitei porque confiava que a escola sabia o que estava fazendo, que profissionais de educação entendiam melhor que eu sobre dinâmicas entre crianças. Confiança que me custou a vida do meu filho. Durante férias escolares de julho, Rafael pareceu melhorar um pouco. Ficou mais animado. Voltou a sorrir. Disse que não queria voltar para a escola quando férias acabassem, mas pensei que era normal criança. Não quer fim de férias. Sugeri mudar de escola para segundo semestre. Ele animou com a ideia, mas quando pesquisei descobri que o processo de transferência era complicado, que precisaria de vaga em outra escola que na nossa cidade tinha poucas opções. Prometi que íamos mudar ele de escola para ano seguinte em 2023, ele pareceu aceitar resignado. Se eu soubesse que ele não ia chegar em 2023, teria feito qualquer coisa, parado de trabalhar, mudado de cidade. Qualquer coisa para tirar ele daquela escola imediatamente. Segundo semestre começou em agosto. Rafael voltou para a escola visivelmente relutante. Primeira semana ele chegava em casa e ia direto para o quarto sem falar comigo. Segunda semana recusou-se a ir 2 dias seguidos, alegando estar doente. Levei no médico, que não encontrou nada de errado. Disse que podia ser somatização de ansiedade. Recomendou acompanhamento psicológico. Mas não consegui marcar para a mesma semana, infelizmente. Terceira semana foi a última semana completa de vida dele. Na quarta-feira daquela semana, Rafael teve crise de choro durante jantar. Disse entre soluços que odiava a escola, que odiava a vida dele, que queria que tudo acabasse. Essa frase "queria que tudo acabasse" deveria ter soado todos os alarmes. Deveria ter me feito agir imediatamente, mas interpretei como desabafo dramático de pré-adolescente frustrado. Abracei ele. Disse que ia ficar tudo bem, que bullying era temporário, que quando ficasse mais velho, nada disso ia importar. Frases vazias, que não ajudaram em nada. Prometi de novo que ia mudar ele de escola, que íamos resolver. Ele se acalmou, aparentemente disse que estava melhor, foi dormir. Achei que crise tinha passado, que ele só precisava desabafar. Na sexta-feira daquela semana pareceu estar melhor. Até sorriu no café da manhã, disse que tinha prova de matemática, que achava que ia se sair bem. Foi a última conversa que tivemos, última vez que o vi vivo. No dia seguinte, segunda-feira, dia 23 de agosto, Rafael foi para a escola normalmente. Não sei o que aconteceu naquele dia na escola, que foi gota final especificamente. Depois, através de investigações, descobri que os agressores tinham intensificado ataques naquela semana. Espalharam um novo rumor que Rafael tinha tentado se matar cortando pulsos no banheiro, que era louco, que ia acabar em hospício. Escreveram no banheiro da escola: Rafael é viado, com caneta permanente na porta da cabine. Professora que viu não tomou providência, apenas pediu para zelador limpar. Durante o intervalo daquele dia, um dos agressores empurrou Rafael com força, fazendo ele cair e bater cabeça no chão. Outros alunos riram. Nenhum adulto interveio. Rafael chegou em casa às 4 da tarde, como sempre. Vizinha que o viu chegar, disse depois para a polícia que ele parecia normal carregando mochila entrando em casa. Não sei exatamente o que ele fez nas próximas horas. Investigadores encontraram que ele tinha pesquisado no computador como se enforcar sem sentir dor, que tinha assistido vídeos no YouTube sobre suicídio, que tinha escrito bilhete de despedida. Às algum momento entre 4 e 6 da tarde, meu filho de 9 anos amarrou o cinto do uniforme no gancho da parede, subiu em cadeira, colocou o cinto em volta do pescoço e se deixou cair, quebrando.
próprio pescoço morrendo. Provavelmente em poucos minutos sozinho no quarto dele enquanto eu estava no trabalho completamente alheia. Encontrar corpo dele foi trauma que destruiu completamente minha sanidade por meses. Imagem dele pendurado ali, olhos abertos, boca levemente entreaberta, rosto roxo está gravada permanentemente na minha mente. Aparece toda vez que fecho olhos durante meses. Depois não consegui dormir sem ver aquela cena. Desenvolvimento de TEPT severo. Tive flashbacks constantes, ataques de pânico incapacitantes, não consegui trabalhar por quase ano inteiro, vivi de seguro-desemprego e depois de benefício por incapacidade temporária. Relacionamento com meu marido. O pai de Rafael não sobreviveu à perda. Nos culpamos mutuamente por não ter protegido nosso filho. Brigávamos constantemente. Ele me acusava de não ter prestado atenção suficiente. Eu o acusava de estar sempre ausente. Trabalhando demais, nos separamos 6 meses após morte de Rafael. O divórcio foi finalizado ano passado. Processei escola por negligência por não ter protegido Rafael adequadamente, apesar de múltiplas reclamações. Processo ainda está em andamento, já dura 2 anos. Escola nega responsabilidade, alega que tomou medidas cabíveis, que suicídio de criança de 9 anos é imprevisível, que não poderiam ter antecipado. Pais dos meninos agressores também foram processados civilmente por danos morais. 3 das 5 famílias fizeram acordo extrajudicial pagando indenizações e assumindo responsabilidade. Outros 2 estão contestando judicialmente, alegando que filhos deles também são crianças que não podem ser responsabilizados criminalmente por bullying. Campanha que criei nas redes sociais para conscientização sobre bullying e suicídio infantil ganhou alguma atração local. Conto a história de Rafael, mostro fotos dele vivo sorridente para que pessoas vejam que era criança real com vida e futuro, que foram roubados por negligência sistemática de adultos que deveriam proteger. Vou em escolas quando me convidam para palestrar sobre sinais de alerta de bullying severo e ideação suicida em crianças. Cada vez que falo, revivo trauma, mas se conseguir salvar uma vida de uma criança fazendo pais ou professores prestarem atenção em sinais que eu perdi, então vale dor de reviver. Sinais que Rafael mostrou e que minimizei foram mudança drástica de comportamento, isolamento social, queda abrupta no desempenho escolar, perda de interesse em atividades que antes gostava, mudanças no apetite e sono, comentários sobre morte ou sobre querer que tudo acabasse, recusa persistente de ir para a escola, sintomas físicos sem causa médica aparente como dores de barriga e cabeça constantes. Todos esses sinais estavam lá gritando que algo estava terrivelmente errado, mas eu estava ocupada demais, trabalhando, cansada demais, confiante demais, que adultos na escola estavam cuidando não vigilante suficiente sobre saúde mental do meu próprio filho. Se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Invadiria a privacidade dele, sem hesitação. Pegaria o telefone dele diariamente para ver conversas. Iria na escola toda semana para pressionar. Mudaria ele de escola imediatamente, sem me preocupar com burocracia. Levaria ele em psicólogo e psiquiatra imediatamente aos primeiros sinais de tristeza. Persistente, não trabalharia longas horas para poder estar mais presente. Pararia de confiar cegamente em autoridades escolares para proteger meu filho. Assumiria controle total. Mas não tenho máquina do tempo, tenho apenas vida destruída pela perda e conhecimento tardio de tudo que deveria ter feito diferente. Para outros pais, especialmente de crianças, entre 8 e 12 anos, idade em que bullying tende a ser mais severo e em que crianças ainda não têm maturidade emocional para lidar adequadamente. Por favor, prestem atenção em mudanças comportamentais nos filhos de vocês. Bullying não é mais brincadeira inofensiva de criança com redes sociais, e tecnologia moderna tornou-se perseguição sistemática que pode acontecer 24 horas por dia, que segue criança da escola para casa, que é documentada e espalhada para centenas de pessoas, instantaneamente magnificando humilhação de formas que geração anterior não experimentou. Suicídio infantil está aumentando estatisticamente. É agora a segunda causa de morte em crianças entre 10 e 14 anos no Brasil, perdendo apenas para acidentes. Crianças de até 7, 8 anos estão tentando suicídio, fenômeno que era quase inexistente há 20 anos, mas que explodiu com cyberbullying e exposição precoce a redes sociais. Rafael não foi caso isolado, há centenas de Rafaéis que morrem todos os anos, porque adultos falharam em proteger, porque escolas minimizam, porque pais não percebem a tempo, porque sociedade ainda trata a saúde mental infantil como menos importante que saúde física. O quarto de Rafael permanece exatamente como estava no dia que ele morreu. Não consegui mexer em nada, não consegui doar roupas ou brinquedos dele, tudo está preservado como santuário mórbido para criança que não existe mais. Terapeuta diz que preciso eventualmente desmontar quarto como parte de processo de luto,
Mas 2 anos depois ainda não consigo. Entro lá, às vezes sento na cama dele, seguro o urso de pelúcia que ele dormia desde bebê e choro por horas imaginando como a vida dele seria se tivesse sobrevivido, como estaria diferente hoje com 11 anos, quem ele se tornaria na adolescência, na vida adulta, todas as possibilidades que foram cortadas aos 9 anos. Visito o túmulo dele toda semana. Levo flores novas, conto para ele sobre minha semana. Peço desculpas infinitas por ter falhado em proteger ele. Prometo que vou honrar a memória dele, lutando para que outras crianças não sofram o mesmo destino. Lápide tem foto dele sorrindo em aniversário de 8 anos, última festa de aniversário que teve 1 ano antes de morrer. Na foto está feliz, soprando velhinhas, cercado de balões, sem ideia que tinha apenas mais 1 ano de vida pela frente. Olho para aquela foto e me pergunto quando exatamente a felicidade dele começou a morrer, quando tortura na escola começou a quebrar o espírito dele até não restar nada além de desespero. Culpa nunca vai embora completamente. Terapia ajuda a tornar suportável, mas não elimina. Acordo todo dia sabendo que meu filho está morto por suicídio aos 9 anos e que falhei no trabalho mais básico de mãe, que é manter filho seguro vivo. Algumas pessoas tentam consolar dizendo que não foi minha culpa, que fiz o melhor que pude com a informação que tinha. Mas sei que não é verdade. Poderia ter feito mais, deveria ter feito mais sinais. Estavam lá e escolhi não ver completamente, até ser tarde demais. Rafael teria 11 anos, agora estaria no 6º ano do ensino fundamental, começando a adolescência, descobrindo quem era, desenvolvendo personalidade própria. Ao invés disso, está morto, enterrado em cemitério, reduzido a cinzas e ossos, e memórias dolorosas. O futuro dele foi roubado por bullying, que sociedade ainda trata como rito de passagem normal da infância, que adultos dizem para crianças superarem, que escolas varrem para debaixo do tapete, até resultar em tragédia. E então fingem choque e oferecem pensamentos e orações que não trazem criança morta de volta. Esta é minha realidade agora. Vivo na ausência dele em buraco permanente em formato de criança de 9 anos que nunca vai ser preenchido. Maternidade deveria ser sobre ver filho crescer, sobre guiar ele pela vida, sobre celebrar conquistas, sobre apoiar em dificuldades. Minha maternidade terminou em quarto de criança com corpo pequeno pendurado em gancho e bilhete de suicídio em letra infantil dizendo que não aguentava mais. Carrego Rafael comigo sempre, não mais como filho vivo, mas como peso de culpa, de luto, de amor, que não tem mais destinatário, de todas as versões de futuro dele que nunca vão existir. E isso é cruz que carrego até meu último dia, sabendo que poderia ter sido diferente se apenas tivesse prestado mais atenção, se tivesse acreditado nele, se tivesse protegido ele quando ainda havia tempo.